Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Estão me ouvindo bem? É melhor com fone de ouvido? Vocês vão me falando, tá? Hoje nós vamos ter uma live com a Anne de Santos, que faz apometria / Diasex Theta Healing. Daqui a pouco eu vou estar chamando ela para a gente bater um papo. E hoje o assunto vai ser sobre há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha o homem e sua vã filosofia, de William Shakespeare, né? Essa frase é bem conhecida, bem famosa. E aqui hoje nós vamos falar sobre assuntos bem espirituais, né? Bem profundos. É um assunto que às vezes é um pouco tabu, né? Que as pessoas têm uma certa resistência de falar, mas que existem, né? Eu vou enviar aqui um convite para ela. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu tô aprendendo, pessoal, eu sou nova assim, de fazer live. Deixa eu ver aqui. A Anne já entrou. Convite. Oi, bom dia. A JR Ufologia, tudo bem com vocês? Logo estaremos numa live também, né? Bom dia, Bom dia, Anne, namastê, tudo bem? tudo Ai, que bom ótimo. que deu certo, né? Nós ainda somos meio novatas nas lives, mas até que nós estamos conseguindo, né? Fazer direitinho. Nos saindo É bem. verdade, isso mesmo. Anne, nossa, você tá muito linda hoje, hein, Anne? Olha, tá muito linda Obrigada. mesmo. Tá com um astral bom, tá com uma energia boa, iluminada. Olha, dá até para ver sua aura, tá muito bonito mesmo. Obrigada. Isso é Bom, muito bom, né? vamos expandir É isso. verdade, expandir isso para as pessoas, né? Hoje também eu acordei muito bem, com alto astral, feliz. Ontem também nós tivemos uma live bem legal com a Tainá, né? Bem assim, eu contando meu relato. E a gente tem que fazer isso mesmo, né? Tem que divulgar as coisas que acontecem, né? A gente tem que despertar cada vez mais pessoas para que elas pensem mais nesses assuntos, né? Para que a gente consiga fazer o mundo melhor, porque tem tantas coisas acontecendo, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte, né, Anne? Eles estão entre nós. Sempre estiveram, né, na Verdade. verdade. Só que isso é um tabu ainda tão grande. E as pessoas têm medo até dos irmãos espíritos. Imagina quando começarem a aparecer mesmo os irmãos das galáxias. Imagina quando começar É mesmo a acontecer. verdade. Mas eles estão nos preparando, né, aos poucos, estão ajustando as nossas frequências, né? Nos preparando devagarzinho. Primeiro eles começam a aparecer as luzinhas, vão nos amansando, né? Vão nos acostumando. Aí depois já começa a aparecer de dia, a nave, né? Aí depois Começa uma das começa a finais, ver as finais nos no sonho. sonhos, a parte espiritual, né? Começa a aparecer no quarto da gente, né? E é tudo muito diferente, muito novo, né? Às vezes as pessoas têm um pouco de receio, porque tudo que é novo, nós temos receio, não é verdade? É o medo do desconhecido, Exato, né? isso mesmo. E Anne, para começar essa live, me fale um pouco de você, do seu trabalho, e em seguida já conte as suas experiências para nós, quando que tudo começou, como que foi, por favor, fique à vontade. Tá certo.
Então, eu trabalho com muitas formações terapêuticas, começando com a apometria, que lida diretamente com esses irmãos, né? Os ETs, os extraterrestres, retirando os chips, implantes, desfazendo pactos, tratando os corpos, os chakras, né? Também trabalho com Theta Healing, trabalho com Axis. Hoje eu sou instrutora das barras de Axis, aqui em Fortaleza. Trabalho com hipnose, com radiestesia, com constelação familiar sistêmica, com o reiki, com o jorei. Várias formações terapêuticas. E assim, eu não consigo dizer hoje que eu trabalho com um ou com outro. E então, eu desenvolvi um método de trabalho chamado TMS. É o tratamento, uma metodologia e um sistema. A pessoa que vem para o atendimento, ela fica comigo no mínimo 4 horas. E é onde a gente pode abordar de várias formas o assunto que ela veio tratar. Entendi. Entende? Então, hoje eu não posso dizer eu faço isso ou faço aquilo. A única coisa à parte assim que eu faço são as aulas das barras de Axis. Entendi. E como que tudo começou, esse dom que você tem maravilhoso, que eu conheço bem no dia a dia? E quando que tudo começou? Foi quando você era criança ainda? Como que foi? Então, começou quando eu nasci. Porque até entender o que acontecia de verdade comigo, tem aquela situação, né, que as pessoas que convivem chamam de louca, de não querer que eu vivesse muito com outras pessoas para não falar bobagem. Eu não sabia o que falar. Eu via, eu falava. Então, isso naquela época, né? Agora eu tenho 43 anos, mas na época de criança isso era muito novo, era muito diferente. Então, eu fui muito tolhida nessa parte espiritual, né? Inclusive, eu comecei a fazer essas formações terapêuticas para poder trabalhar com a mediunidade. Porque senão ficaria complicado para mim, né? Entendi, para saber lidar com isso. Quando criança, eu não sabia o que eu estava fazendo mesmo. Uhum. Era tão natural, né? Então foi meio Espontâneo. complicado. Só para ter uma ideia, eu falo assim, às vezes as pessoas acham que é arrogância, que eu estou falando para me aparecer, essas coisas assim. Não é, eu juro que não é, gente. Tipo, na adolescência, quando eu percebi o que estava acontecendo, eu estava andando num lugar movimentado, conversando com uma pessoa aqui do meu lado esquerdo, e eu conversando e a pessoa sorrindo para mim e ela sumiu na minha frente como se fosse fumaça. E ali eu fiquei com medo porque eu não sabia o que era encarnado ou desencarnado. E aí que a ficha caiu de verdade, sabe? E aí eu fiquei pensando, poxa, para todas as pessoas na rua, porque eu estava no centro da cidade, para todas as pessoas eu estava falando sozinha. Entende? Então foi bem complicado. Mas quando eu fiz 18 anos, eu fui para o Centro Espírita Kardecista e comecei a desenvolver, comecei a entender um pouco melhor, a estudar mesmo, sabe? Entendi. E aí essa parte de extraterrestre, como que foi? Quando que começou? Porque até então era só espíritos, né? Aí depois você começou a descobrir uma outra parte que seria dos alienígenas, né? A primeira vez que eu tive contato mesmo, eu tinha 33 anos, acho. Que eu percebi que era, né? Extraterrestre, porque eu me mudei para um lugar onde era alto e eu comecei a ver umas luzes no céu. Comecei a ver umas luzes no céu. Não sei se eu posso falar Pode falar. onde é. Pode.
Então, eu morava em Porto Alegre, num lugar chamado Morro da TV. E eu morava numa das casas mais altas que tinha lá, que dava toda a visão para o Rio Guaíba. E ao lado do estádio Beira-Rio, bem do lado, assim, só que dentro da água, eu vi algumas luzes, algum movimento diferente ali. Mas eu demorei mais de um ano para perceber o que que era, porque eram apenas luzinhas, sabe? E aí, quando ficou nublado um dia, eu estava na janela olhando assim, eu vi que tinha uma sombra diferente, tipo uma tampa cinza. E ali começaram a sair as luzinhas, entrarem e saírem, mas era assim, piscar dos olhos, né? Quando piscava já não estava mais, mas eram várias, tinha um movimento intenso ali naquele horário. Então eu fechei os olhos, né? Usei a medianidade, fechei os olhos e eu vi. É uma cidade dentro da água. E é um tubo, né? Um tubo assim, para baixo. Tem muitos metros para baixo. Então eu comecei a prestar mais atenção naquele movimento. Um tempinho depois, acho que uns meses depois, eu fui fazer um trabalho de mata, que era uma limpeza na mata, com ervas. E aí se aproximou um extraterrestre, transparente. Ele veio, sim, do meio da mata, e eu fazendo todo o trabalho junto com o pessoal. E ele ficou comigo 10 dias, me observando o tempo inteiro. Eu acordava no meio da noite, estava ele em pé olhando para mim. E eu tentava conversar com ele telepaticamente, mas eu não veio nem nada dele. Não se comunicou comigo. Ele ficou 10 dias me olhando, dia e noite. Então eu cheguei a acostumar com ele, né? E o interessante é que eu não me assustei. Eu não me assustei com ele. E estava aprendendo até a conviver, né? Porque 10 Olha dias, que interessante. o tempo E inteiro. como que era esse trabalho aqui com as ervas? Que ervas que eram, Anne? Era um amigo meu que ele fazia trabalhos espirituais e ele fazia as limpezas, né? Então tinha um grupo de trabalhadores e de vez em quando a gente se reunia para ir em algum lugar diferente. E aí nós fomos na mata, num lugar fechado, para fazer esse trabalho das ervas. Mas era só ervas, passar no corpo assim as ervas Seria alecrim, para descarregar, para limpar. alecrim, É, arruda, entendi. ervas da jurema. É, essas ervas são muito boas para limpeza espiritual, né, Anne? Você conhece bem, né? Esses banhos que a gente faz também, né, que você orienta, são muito bons, né? Faz a limpeza energética, espiritual, né? A apometria também que você faz, né, Anne? Isso. É porque tudo acontece no nosso segundo corpo, né? No duplo etérico. Tudo. Doenças, energias. Então, nós fazendo banhos, tomando o banho de sal grosso e depois selando o corpo com uns banhos de ervas, banho químico também que eu ensino, para descarregar, né, o corpo, porque nós somos um instrumento, como se fosse uma pilha. Então, nós temos que descarregar tudo que nós grudamos no nosso corpo, né, no dia a dia. Porque a gente sair na rua e passar por lugares e conviver com pessoas, isso tudo gera uma energia que sai do corpo da gente. Fora o ectoplasma, né, que quando ele é demais, aí os irmãos começam a aparecer bastante. Então, uma forma de equilibrar, tirar esse ectoplasma, é tomando banho de sal grosso, depois selando com as ervas. Verdade. Eu achei incrível quando você falou isso sobre o ectoplasma.
Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei daquele filme do Ghostbuster, que tinha excesso de ectoplasma, lembra? E o filme imita a vida, né? A arte imita a vida, né? Tudo tem, Tudo que nós achamos que não é, eles né? estão querendo passar os sinais para a gente, as mensagens através dos filmes, né? Basta a gente assimilar e ver além, né? Aquele filme. E Sabe que pode falar. no Axis se fala muito nas gosmas. Nós estamos cheios de Miasma? gosmas. Seria E é miasma, Zane? exatamente porque sai ectoplasma. É uma gosma verde que sai dos olhos, ouvidos, nariz, boca, umbigo. Entendi. Então, vai escorrendo do nosso corpo. E é isso que os espíritos usam, né? Para poder aparecer na nossa frente, para poder mover as coisas dentro de casa. Olha que interessante. Eles só conseguem mover quando tiver ectoplasmia, que são esses objetos se movendo dentro de casa, é porque tem alguém ali que está doando ectoplasma demais. E geralmente adolescentes, eles produzem muito ectoplasma, muito mais do que uma pessoa adulta. Olha que interessante isso. E tem muitos casos, né? Que às vezes a pessoa fica assustada, acha que é fantasma, e realmente é fantasma porque são almas como a gente, né? Os fantasmas são almas desencarnadas, né? Inclusive, sobre isso, um espírito me explicou. Porque quando eu percebi que eu conversava, que eu via eles, eu fiquei com medo, comecei a ter pânico, me esconder, não queria saber de jeito nenhum. Então chegou um espírito para mim e falou: olha, imagina tu, de repente, por algum motivo, você perde o seu corpo físico. E aí você começa a falar com as pessoas e as pessoas não estão te vendo. Ninguém te percebe, ninguém te ouve. Mas aí tu vê alguém no meio da multidão, alguém que está te vendo. E aí tu chega pertinho dessa pessoa para conversar, porque faz tempo que você não conversa com ninguém. E essa pessoa se assusta contigo, sai correndo, gritando. Se coloca no lugar desse irmão. E aí, a partir dali, eu comecei a acalmar essa parte, né? Eu comecei a conversar de novo. Aí depois teve tempo de adaptação, onde eu xingava eles, né? Porque eles apareciam do nada, me assustava. Eu não tinha medo deles, mas eu me assustava. E eu saía xingando, eu era revoltada com eles. Aí depois de um tempo passou, melhorou tudo. Hoje em dia eu pouco vejo. Olha, tá vendo? Mas quando eu sinto a presença, eu digo, olha, vem devagar. Você já avisa, né? Vem com calma, né? Não assuste. Eu já percebi que tu tá aí, vem devagar. E tem muitas pessoas assim com essa sensibilidade, né? E não sabem, né, Anne, que são sensitivas, são médiums, né? E o Chico Xavier falou que um dia todos nós iríamos desenvolver essa paranormalidade, que é uma coisa natural do ser humano, né? Todos nós somos paranormais, todos. Só que uns rejeitam, outros não percebem, outros, sabe? São níveis. Sim. Níveis de desenvolve mais, né? pontos de vista e julgamentos que nós falamos. É verdade, né? Tem muito ainda julgamentos, tem muito preconceito, muitos tabus, né, Anne? Que nem eu falei num vídeo meu, eu disse assim, nós não aprendemos nem a lidar com os irmãos que não têm corpo. Imagina quando os extraterrestres e os intraterrenos começarem a aparecer. Que pânico vai ser. E aceitar que eles são também criações de Deus, né? Criações como nós, né? São nossos irmãos, são diferentes, mas a gente vai se acostumando aos poucos, né? Vai aceitando mais, vai deixando o ego de lado, achar que a gente é o centro do universo, né? E esse preconceito da aparência também, né? Que eles são diferentes. E a aceitação, né?
Alguns, né, dependendo do desencarne, eles vêm do jeito que eles desencarnaram, É igual naquele filme, né? né? Eles ficam Eu esqueci o plasmados. nome daquele filme, como que era? Que o menino falava para aquele ator, né? Ele falava assim, com que frequência você vê os espíritos, né? Aí ele virou para ele e falou o tempo todo. Aí no final do filme tem aquela surpresa, né? Que eu não vou dar spoiler para quem for assistir. E, inclusive, esse menino não sabia que este ator, né, era desencarnado. E ele falou o tempo Ah, inteiro. é? Olha, tá É, vendo? E como que chamava esse filme mesmo, que eu não estou lembrando, você lembra? não lembro. Alguém aí Se alguém lembra? lembrar, vocês escrevem aí nos comentários, tá, pessoal? Depois, no final, Eu nós não vamos lembro o ler, nome. fazer as Eu perguntas para a Anne que vocês quiserem, tá? Aí a gente aproveita para ler, se alguém lembrou do filme. É bem interessante esse filme. E outra coisa que eu ia te perguntar, Anne, antes que eu me esqueça, teve um episódio que você me contou bem interessante, que foi aquele do espelho, o né? espelho, E as pessoas verdade. falam que o espelho é um Essa foi a portal, né? E última. realmente teve a prova aí que realmente é um portal, né? O espelho é um portal de outras dimensões para cá. Pois é, esse episódio aí já fazem acho que uns 2 anos. Foi a última vez que eu vi um extraterrestre. Que eu me acordei e eu fui no banheiro e eu passei assim, de relance pelo espelho e eu vi que tinha alguma coisa errada, eu voltei e olhei. Quando eu voltei, era um rosto assim grande de um ET, era um extraterrestre, mas era eu. Eu reconheci a essência dele, era eu. E aí eu peguei e chamei o meu esposo na época para ele olhar e disse, olha aqui, não tá vendo? Ele, não, tô vendo tudo. É o teu reflexo. E eu olhava assim, e eu olhava louca de medo, eu olhava de baixo, assim, louca de medo, assim, e fiquei, acho que umas 5 horas sem chegar no banheiro. E aí depois eu tomei coragem e fui lá e olhei de novo. Tava lá ainda ele, né? Aí eu cheguei perto, assim, mas de cabeça baixa, assim, eu não olhava, né? Aí eu perguntei o que é que tu tá fazendo aqui? Quem é tu? O que tu veio fazer aqui? Aí ele disse assim para mim, eu sou você de um lugar mais evoluído. Não se preocupe, eu vim aqui apenas fazer uns downloads em você e quando você menos esperar, eu já fui embora. E realmente, em menos de 24 horas, ele tinha ido embora. E o interessante é que foi na mesma época que eu estava fazendo as formações de Theta Healing, que trabalha com o DNA, né, a reprogramação do DNA, reprogramação celular. Então foram feitos esses downloads, aonde eu comecei a trabalhar muito melhor, entender muitas coisas que eu via em sonhos e tal, mas eu não tinha ainda decodificado o que era, para que serviam, sabe? Então, depois dali, eu tive esses downloads. Entendi. Nossa, mas foi incrível, você foi corajosa, hein? Depois de 5 horas ainda voltar lá e resolver isso. Mas Foi bom que depois, você ficou sabendo o que era, né? Quando a gente enfrenta os nossos medos, é melhor, né? É que nem um. não Não tem tem pra pra onde onde correr. correr. É que nem um rapaz, né, que contou um episódio que, quando ele estava dormindo, ele viu um ser na porta do quarto e não entrava. E aí ele tinha um rosto escuro, né? Usava um capuz e tinha um rosto mais escuro que a escuridão do corredor. Então você imagina que assustador que é, né? E aí ele virou pro rapaz e falou, né? Eu vim porque você me chamou. Você não estava me chamando? Aí ele falou isso pro rapaz, né? E o rapaz ficou com muito medo, cobriu a cabeça, que nem a gente faz, a gente ainda embaixo do cobertor, que é a nossa proteção, né? Eu dormi assim, acredita que
Eu tinha quase 30 anos, eu dormia toda tapada, enrolada, cabeça tapada e de meia, porque eles mexiam muito, muito em mim. Olha, tem uma amiga também que mexe, Imagina o medo mexe deles. nela também, e ela foi acostumando, porque ela tinha sensibilidade e mediunidade igual você. Acontece. Aí você tinha medo que eles mexiam em você, você descobria, né? Ah, mas eles mexiam igual. Não tinha proteção no cobertor mágica, né? E eu dormia e eu tapava, eu dormia assim ainda, ó, porque eles mexiam assim, mexiam nos meus Olha pés. só. Isso é infância inteira, Aí infância você inteira. aprendeu a perder o medo Eu e dar durmo uma até bronca hoje. neles para eles. Eu durmo até hoje. Eu durmo até hoje com a boca travada, fechada, assim, sabe? Travada, porque mexiam na Olha minha boca. só. Incrível, né? Aí você aprendeu a É. controlar isso e organizar isso para eles não fazerem mais, né? Você colocou um limite, né? Você tomou poder, a posse, né? O Depois, poder do seu corpo. É, eu não quero mais isso, né? Então vocês me respeitem, né? Não mexam mais comigo. Foi isso? Como que foi? foi lá pelos 18 anos, depois que eu fui para o centro espírita, que lá eu também aprendi sobre cromoterapia. Olha, Cromoterapia. Porque assim, ó, no momento que a gente coloca uma luz no corpo, eu vi isso na prática porque uma vez eu estava dormindo e tinha um que chegou muito perto de mim. E aí eu peguei e coloquei uma luz no meu corpo e aí ele saltou longe, eu joguei ele longe com a luz. olha, Então, a partir dali, eu vi que funcionava. entendi. Olha que interessante. A luz afasta. E a nossa É, luz própria, nosso poder, né? Que nós somos um fractal divino também. É essa luz que acaba sim, afastando, né? exatamente. E aí eu comecei a trabalhar com as luzes, a cromoterapia, a- porque está tudo na nossa mente, Tudo. né? Tudo na Ligado na mente. mente. Então, no momento que você coloca uma luz amarela, foi o que eu usei no dia, foi uma luz amarela, foi uma luz que fez assim, jogou ele Na longe. mente você colocou essa luz. Na minha mente, e aí essa luz veio pro meu corpo ficou amarelo e expulsou Olha que ele. interessante. É bom saber disso, tá vendo? O pessoal já está aprendendo mais uma proteção, né? E outra coisa também que você estava falando do espelho, quando a gente enfrenta nossos medos, encara para resolver, acaba esse problema acaba finalizando, né? Você conseguiu resolver isso, não voltou mais, né? Não, ele não voltou Olha mais. só. É que nem também teve um outro caso de uma amiga nossa, que ela via um mago negro, né? E sempre ela fugia desse mago negro. E aí o dia que ela resolveu enfrentar ele e perguntar o que ele queria, ele se transformou num druida e falou para ela, não, antes dele se transformar no druida, ele falou assim: "Eu tô aqui para te lembrar o que que você veio fazer nessa vida, que você está esquecendo". Olha, aí nesse momento que ela conversou com ele, ele se transformou num druida lindo. Então, para você ver, né, que é a mesma mente espiritual, né? Às vezes o que a gente acha que é o mal é que nem aquilo que a gente vai falar no final da live, né? O mal não existe, né? Que você recebeu um feedback hoje sobre isso, né, Anne? Foi. Nossa, foi muito lindo. Que explicação que me deram. Porque eu estava passando por um probleminha aqui na minha casa, né, de ataques espirituais. E eu comecei a colocar muitas proteções. E eu plasmei uma pirâmide, e eu plasmei uma redoma, depois eu plasmei mais uma capa de visibilidade, eu plasmei tantas coisas que eu não estava sendo vista por ninguém, ninguém mais me Olha acessava. só.
Aí você pôs a proteção que Então eu não comecei, conseguiam te ver mais, né? ninguém mais me via. Entendi. E aí eu pedi uma explicação para a espiritualidade, mas por que está acontecendo isso, né? Daí me disseram, por isso. Por que tanto medo? Entendi. Falhou um pouco a internet. Tem como você repetir essa última parte, Anne, para o pessoal? Não, eles me perguntaram por que é que você está com tanto medo? Está se escondendo do quê? Ah, entendi. É Porque descabido? você tinha colocado muita invisibilidade, muita proteção. Foi isso? Ah, entendi. Então, isso que você falou, que você viu esse ser, então era você do futuro. Eu do Isso- futuro. Inclusive, os nossos guias, mentores, protetores, todos estes seres que cuidam de nós aqui nessa experiência Terra, somos nós mais evoluídos. Nós estamos aqui para nos ajudar, porque todos somos um, e se eles nos ajudarem, eles evoluem. Continua evoluindo mais ainda, né? E o Exatamente. Bashar que fala isso também, né? Você já ouviu o Bashar? Olha só que Não. coincidência, o Bashar fala isso, que algumas naves que a gente vê no céu e outras naves que nos contatam somos nós do futuro. Sim, porque nós somos um fractal de uma mente maior. Então, todos os seres humanos encarnados na Terra somos nós, vivendo experiências em outros corpos, como mulheres, homens, idosos, crianças. Estão apenas experienciando. E todos do planeta Terra trocam informações por osmose. Naquela teia, né? Aquela Então, no rede. momento, é. Mas é a nossa consciência, um fractal da nossa consciência que está ali no mendigo, que está no médico, que está no rico, que está no pobre. Então, no momento que nós estamos ajudando alguém que precisa de ajuda, e essa pessoa evolui, nós evoluímos automaticamente. Entendi. E faz muito Por sentido. isso, o não julgamento. Por isso não é para a gente julgar. Verdade. Porque todos somos um, né? Todos somos um, vivendo experiência num outro corpo. Tem várias. Nós estamos em várias realidades paralelas, né? Há mais isso ainda. Tem mais isso. Não tem mais isso. Tem as linhas de tempo, as vidas paralelas, as vidas atemporais, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não existe presente, passado e futuro. Está tudo acontecendo agora ao mesmo tempo. Nossa. Fora todas as pessoas que estão encarnadas no planeta Terra, que são os fractais de um ser maior, que é a nossa consciência no máximo de evolução. Olha, Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que lá nas minhas aulas são é ensinado o seguinte: nós temos que ensinar o corpo a fazer perguntas. Porque tudo o que você desejar já existe. Já está à disposição. as respostas estão dentro de nós mesmos, né? Quando a gente entra para dentro e se pergunta, a gente tem as respostas, né? Por isso que é tão importante a Imagina meditação, né? que, imagina que o nosso corpo é uma placa-mãe, com vários chipzinhos. Cada célula do corpo da gente é um chipzinho diferente, com todas as infinitas possibilidades e tudo que existe em todos os tempos. Então, no momento que nós só fazemos a pergunta, nós verbalizamos como pode melhorar? Corpo, universo, como pode melhorar?
o corpo, o subconsciente, vai começar a te trazer várias alternativas que já existem para aquela situação melhorar. Verdade. E tem tantas coisas que dá pra gente estudar na espiritualidade, né, Anne? Por isso que é legal, né? Porque, que nem a gente fala, né? As religiões são o aquário e a espiritualidade é o oceano. Porque é muito vasto, né? Muita coisa para estudar, para pesquisar, para entender, para compreender, né? O autoconhecimento. E nunca tem fim, né? É infinito. As pesquisas, estudos. Infinito. Por isso que somos todos buscadores, né? Do autoconhecimento. Exato. E você... Às vezes basta um pensamento, né? Eu queria tanto estudar sobre tal coisa e começa a aparecer na nossa frente matérias, pessoas Verdade. falando. As sincronicidades começam a trazer para você, né? Por isso que o pensamento, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, porque atrai mesmo, né, a lei da atração. O que a gente pensa tem poder, imagina o que a gente fala. Mais ainda. Depois de falado, não dá É para falar. verdade. Então, É verdade. porque o pastor evangélico, ele bota a mão e ele decreta. O decreto tem poder. Ele verbaliza. Ele verbaliza, né? Olha que incrível. É. Uma coisa tão simples no dia a dia que se a gente passa desapercebido, a gente acaba esquecendo, e quando a gente começa a prestar atenção e colocar foco, né? Você consegue entender melhor o poder que isso tem, né? Exatamente. E olha, a programação que passa pra gente, a TV aberta, muita desgraça, as músicas de choradeira, funk, isso tudo é uma programação. Tudo. Entende? E aí as pessoas começam a replicar aquilo ali, começam a cantarolar, elas tomam aquilo ali por verdade. Uma mentira contada várias vezes, ela se torna uma verdade. É verdade. Então, aquela pessoa que vive a sua vida maravilhosamente bem, começa a escutar músicas de choradeira, de traição, de dor e não sei o quê, daqui a pouco ela começa a passar pela situação e não sabe o que está acontecendo. Fica ouvindo aquelas músicas de sofrência, né? Uma programação. Exatamente. E aí a pessoa liga a TV e começa a ouvir o pessoal falando de crise, de doença, de não sei quantas mortes. É uma reprogramação, só que é o inconsciente coletivo que está sendo preparado para algo acontecer. É verdade. E quanto mais pessoas pensando na mesma situação, acontece Onde rápido. a gente coloca o foco, né? Atrai. Quando a gente tira o foco, Exatamente. a gente consegue retirar, né? Do nosso caminho. O poder da mente é muito grande. Então, são as sinapses, né? Porque imagina tu fazer sempre o mesmo caminho, tá passando assim numa trilha. E aí faz sempre o mesmo caminho. O mato naquela trilha ali, naquele pedacinho ali, ele vai morrer e vai ficar uma estradinha, né? No momento que tu parar de passar ali, o mato começa a crescer de novo. E assim são as sinapses da gente. A gente bota foco, atenção, né? A gente bota emoção no que tá ouvindo. Sentir. Quando a gente sente, né? Cria. É o pensar e o sentir que cria, né? Ô, Anne, só uma coisinha, eu vou te interromper um pouquinho, só para você me falar o horário, que eu tô sem relógio aqui, meu relógio aqui de pulso parou, ó. Que horas são agora? Pra gente saber. Agora, 10h42. 10h42? Porque senão não fica gravado, né? Embora o pessoal falou que agora não tem mais isso. Falou que agora parece que fica gravado 1h30, não é? Eu já vi uma pessoa com 3 horas e pouca de live Olha. direto. Mas eu não sei se depende dos seguidores. Mas no Instagram, você viu? Eu não sei. Olha. Instagram.
Ah, então a gente já fica mais tranquila, porque o papo tá tão bom, né? Tá tão gostoso, o assunto vai fluindo, né? Ih, Tem tanto para assunto que não falar, acaba mais, né? Se deixar nós duas falando, nós vamos até amanhã, né, Anne? Eu muito vou assunto. tentar ler aqui se tem alguma pergunta, porque tem um espacinho pequeno aqui, e aí vamos ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver. Você vai lendo aí também, eu vou lendo aqui. Você me ajuda aí. Sim, tem aqui. A JR, bom dia. Aproveitar que estou no trânsito, acompanhar um pouco. Logo eles estarão aqui com a gente também na live. Enios, saudações, bom dia, bem-vindo. Newton Yuso, Kizamurai, bom dia. Gleison Garcia. Eu ainda coloquei no suporte aqui que fica balançando. Sumiu aqui uma pessoa falando. Confundo as pessoas que saem do corpo com alguém que já está em outra dimensão. É realmente. Às vezes tem pessoas que fazem a projeção astral para ver o que a gente está fazendo, né? Isso acontece, É isso verdade, existe. já ouvi falar. E são pessoas treinadas. São pessoas treinadas para fazer projeção astral para ir ver alguma coisa na casa de alguém. Xeretá, a gente chama de Xeretá. xeretá. É verdade, são pessoas treinadas, né? Que são as ondas gama, né, Anne? E é muito perigoso isso. É. Se é uma pessoa que já não está bem treinada mesmo, ela pode sofrer um O arraste. que seria o arraste? O corpo astral. O arraste é o corpo astral da pessoa que está desdobrado. E aí outros seres que... Os espíritos, né? Que de baixa vibração pegam aquele corpo ali e trancam em algum lugar. E aí ficam manipulando aquela pessoa naquele corpo astral, aonde reflete no corpo físico. Olha só. Porque nós temos 7 corpos, né, Anne? Quais seriam os corpos, por favor? Eu não sei te dizer os nomes exatos. Eu sei que tem o duplo etérico, que é onde tudo acontece, onde nós tratamos com o rei, que é onde são colocados os chips, implantes, as doenças. Tem doenças que são implantadas no corpo, né? A Laura Frenning também, bom dia. É Pode ir falando. Minutos da consciência. Aí eles colocam os chips em vários corpos, né? Corpo astral, corpo mental. corpo mental inferior, corpo mental superior. Um game over, bom dia. Watchman. Sheila, Rosearte, Laineides. Game over, muito bom dia, Mara, minha amiga linda. Obrigado, são seus olhos. Mas essa pergunta aí que o rapaz fez, que eu não vi o nome dele, sobre a pessoa que sai, que faz a projeção astral, se tiver um fio de prata ligando essa pessoa que você acha que é espírito, tem um cordão de prata. E aí dá para saber que é uma pessoa encarnada que está em projeção. Olha. Já o espírito, ele não tem cordão nenhum. Porque já desencarnou, né? Já pegou do corpo físico. Entendi. Verdade, bem lembrado isso. Game Over tá pedindo para a gente contar a história das 4 raças da Terra. Jardim do Éden. Na verdade, não são 4 raças. Tem mais, né? É que eu não entendi essa pergunta. Eu vou fazer uma live com você, Games Over, para você contar pra gente, que a gente quer saber. A gente quer aprender, né?
Tem como retirar doenças e implantes. Sim, com a apometria a gente consegue retirar doenças e implantes. Eu confundo. Tem os implantes, tem os chips, tem os implantes, tem as roupagens, as indumentárias, os paramentos, tudo isso é colocado nos corpos. Ai, que legal, gente. Nossa, estou amando essa live com a Anne. Tá vendo várias perguntas. Tinha que ser maior essas letrinhas aqui, Onde né? os seres que se manifestam para nós são nossos próprios fractais, mesmo os seres de outros. Sim, todos os seres que existem, eles são nossos fractais. São pessoas e seres que estão em épocas diferentes, mas são todos nós. Inclusive, mestres ascensionados, Budas, todos os seres que existem são uma consciência nossa vivenciando com um outro ângulo, um outro olhar. Todos somos um. A Minutos de Consciência lembrou o nome do filme, ó, é Sexto Sentido. É isso mesmo. Eu sempre esqueço esse nome, e é tão, tão facinho, né, de gravar, mas dá um branco assim. É que nós gravamos mesmo, foi o menino É o falando, que ficou né? fixado na nossa mente, né? Agora não vamos esquecer mais, ó, sexto sentido, porque tem a ver com o nosso sexto chakra, né, do frontal, ó, sexto sentido. A gente associa para gravar, né? Eu fazia isso. Quando eu ia ter prova, eu associava com alguma coisa, eu não esquecia mais. Na hora da prova eu lembrava a associação. Ó, a Lu perguntou, mesmo os de baixa vibração? Sim, mesmo os de baixa vibração. São seres que precisam da nossa ajuda porque são um aspecto nosso que está vivenciando lá na baixa vibração. E no momento que nós ajudamos eles, nós estamos subindo um degrau junto com eles. E os nossos mestres que estão acima, quando nós subimos um degrau, eles evoluem também. Olha que interessante. É um efeito cascata, ao contrário, entendeu? Todos nós vamos crescer juntos, subir juntos de patamar, para poder sair do jogo, porque isso aqui é um jogo cheio de testes. É um jogo cheio de testes, igual o Super Mario, né? Vai as escalinhas. Super Mario é da nossa época aí. Agora o jogo é outro. É verdade. A gente tem que brincar, né? Porque a gente tem que rir para a vibração aumentar, porque não é fácil, né, Anne? A gente está num jogo, a gente está num holograma, e quem está desperto enxerga isso, né? A gente enxerga, assim, parece que sai um véu da nossa frente, a gente começa a enxergar tudo como é, não é verdade? É que nem eu digo, as pessoas elas ficam falando em sair da Matrix. Quando eu vi que era um jogo, que é holográfico, eu quero é ficar na Matrix, eu quero jogar, porque até então eu tive a parte não tão boa. Agora que eu sei que é um jogo, que eu sei como trazer da onda para a matéria, eu quero a parte boa. Poxa, eu já entrei para esse jogo aqui, agora eu quero a parte boa. É verdade. Fazer direitinho, né? Que a gente veio para fazer aqui nessa vida. É que nem o dia que eu fui contatada, eu levei um chacoalhão, porque eu estava dormindo, né? Profundamente. E aí, quando eu fui contatada, foi um chacoalhão, porque eles me despertaram mesmo, porque o susto foi tão grande. E assim, não estava esperando. Então, assim, existe muitos mistérios, né? Como é o tema da nossa live. Existem muitos mistérios que a gente nem imagina, porque eu não imaginava que existia todo esse mundo invisível. Eu não fazia ideia. E tem muitas pessoas assim, né? Que não fazem ideia.
que a gente não vê, mas tem muita coisa aqui acontecendo. Existem os elementais da natureza, existe, nossa, tanta coisa, né? Tanta coisa no invisível que existe e a gente não faz ideia, né, dessas coisas que existem, essa mágica na vida, né? Digamos que a tua casa e as pessoas que convivem na tua casa são várias situações acontecendo ao mesmo tempo. Várias situações acontecendo ao mesmo tempo. Entende? Teve uma época também lá na adolescência que eu vi, era como se fosse borrado, assim, sabe? Várias situações acontecendo com pouca diferença uma da outra. Cada realidade com pouca diferença uma da outra. E aí eu fui perguntar o que era aquilo, né? Aí me disseram que eram as infinitas possibilidades que estava acontecendo. Então, muitas vezes, quando a gente vê um espírito, a gente acha que está vendo um espírito, não é um espírito. A gente está acessando uma dessas realidades que está acontecendo ali, e nós achamos que é um espírito, e não é. Somos nós vivendo ali no mesmo local, só que numa linha diferente. Olha só. Por isso que nas meditações falam assim, ó, imagina que você está no lugar tal. Aquele lugar tal já existe. E aí, quando você faz a meditação, você traz aquela realidade para você. Você acessa aquela possibilidade ali e começa a viver aquela possibilidade ali. Essa é a cocriação. É o cocriar, né? Que o Hélio Couto sempre fala, né? A Lu Reiki está perguntando para você se tem como retirar essas doenças e implantes. Sim, com o desdobramento dos corpos e fazendo o atendimento completo, né? Com a apometria dá para tirar. Olha que bom, que bênção, né? Dá para acessar tudo, na verdade. Dá para acessar, para ver nos registros acásticos dela situações que ela está vivendo aqui e cortar essas ressonâncias, que pode ser de doença, pode ser qualquer coisa. Entendi. Entrou também aqui a Denise. Bom dia, Denise. A Sheila Borros, Badrício, Sônia Maria. Bom dia, pessoal, a todos. Sejam bem-vindos. Gratidão por vocês estarem aqui conosco. Mesas de baixa vibrações? Sim, ela respondeu que dá para tirar todos, né, Anne? Arte by Pat também entrou, de Santo André, bom dia. Essa questão de desobsessão, ela é bem complexa, porque se a pessoa, é assim, ó, a gente faz a apometria, o apômetra atende a pessoa, faz a apometria, faz toda a limpeza, todos os ajustes. Mas se a pessoa ela tem aquele padrão de frequência, ela vai atrair novos obsessores. Porque se ela não mudar o jeito dela ver, dela agir, ela vai trazer novas obsessões para a vida dela. Verdade. Não adianta limpar e continuar com os mesmos pensamentos que vai atrair novamente, né, Anne? Sim, tem que fazer a reforma íntima. Caso Varginha, bom dia, vamos que vamos. Isso mesmo. Batera Claudião, bom dia. Quem mais está aqui? Reintegração Cósmica, bom dia, Vidal. Vidal Aqueixeto também. Estudos maravilhosos, pessoal, recomendo também. O Vidal tá aqui, ó. Maravilhoso. Reintegração Cósmica, muito bom o grupo dele. Instagram dele, pra gente estudar, você fica olhando as postagens e você aprende muita coisa.
Exatamente. Tem também Dá o expert. o Devalaya Ashram também, Os que é amigos. muito bom em São Paulo, que é um local de encontro, o pessoal faz avistamento lá. Tem vários cursos também. Laura Freining é uma escritora Como evitar a maravilhosa. colocação de chip? Oi, Anne, pode falar. Não, uma pergunta aqui. Como A evitar colocação. a colocação de chips negativos? Então, existe uma forma só de não ser colocado chips, implantes, roupagens, paramentos, indumentárias, de não ser colocado, não pegar macumba, não pegar magia, não acontecer nada. Vibrar alto. Verdade. Isso que a doutora Gilda Moura fala também pra gente. Vibrar alto sempre. Vibrar alto. Sempre. Porque aí não deixa pegar. Por isso, nos meus vídeos, eu tenho falado incessantemente. Ativar o nosso sol central. Ativa o sol central, expande, potencializa esse sol todos os dias. Entende? Dessa forma, as nossas células começam a ser reprogramadas para vibrar alto. Vocês já viram, por um acaso, quem aí já viu? Fora o Covid. E essas outras pessoas não pegaram Covid. Acontece também. É tudo uma questão de frequência, né? Por isso que a gente não pode deixar baixar a frequência, né? Tem que manter a alegria, né? A vibração alta, escutar músicas alegres, né? Pensar positivo, né? Que é uma defesa. E você pode ver que quando abaixa a nossa imunidade, a gente fica gripado, né? Quando a gente está triste, abaixa a imunidade, né? Por isso tem que fazer o oposto. Mas mesmo assim a gente continua com os cuidados, né? Porque a gente está com a vibração alta que também vamos relaxar, né, Anne? Mas isso é rápido. Isso é muito rápido. Tipo, você está sempre mantendo a frequência alta. Aí discutiu ali rapidinho com alguém, foi uma coisa bem passageira. Baixou, pegou o vírus, manifesta. Só que daí volta a frequência alta, esse vírus ele não se demora, ele começa a ser expurgado. Entendi. Por isso que fala orar e vigiar, né? É. A Laura Frenigan está perguntando, você poderia falar sobre a grade planetária de luz? A grade planetária de luz, a grade onde a gente canaliza, nós pegamos as informações mais atuais lá na grade. As pessoas, quando canalizam as suas novas técnicas, novos métodos, e toda a informação que existe é na grade do planeta Terra. Entendi. A Lu Haidt, Anne, colocaram uma indumentária em mim e na minha mãe. O que seria uma indumentária? Eu não sei o que é, pessoal, não conheço. A gente pode pesquisar. Você sabe, Anne? Então, são esses apetrechos que colocam nos corpos espirituais da gente, para que a gente tenha problemas. Entendi. Tipo, colocam tipo um macacão, uma roupa assim que fecha até a garganta, assim, que seja inteiro e que fica apertando, sufocando o tempo inteiro, corta a circulação do corpo físico. Entendi. Depois apareceu uma luz. Porque nem sempre é chique. Oi, Anne? Nem sempre é chique. Nem sempre Pode é chique. ser outros apetrechos, né? Outras coisas. Um capacete, apertando o cérebro, apertando, até. Tem várias coisas. Isso tudo afeta o corpo físico, né? Porque vai para o corpo físico, é verdade. É que nem quando a gente está transformando alguma coisa, algum sentimento
no corpo físico, né? Você pega do emocional, aí a metafísica da saúde explica, né? Que vai para o corpo físico, né? O emocional. A gente acaba materializando aquela dor, né? E aí nós trancamos essa informação no corpo, e aí precisa tomar um passe. A coisa mais comum que tem, sabe o que que é? Coisas que não são outros que colocam no corpo da gente, mas nós mesmos que criamos. São as larvas astrais. Por cuidar da vida dos outros, por fazer fofoca, por ficar apontando o dedo, julgando. E aí a gente começa a criar essas larvas astrais. Aí quando vê, tá doente. Tá baixo astral, tá depressivo. E às vezes nem imagina que é isso, né? Aí tem... A Laura falou que uma vez colocaram um manto nela. Uma vez me colocaram um manto. Olha só. E como é que você descobriu, Laura? Como você viu A isso? Laura também tem uma sensibilidade muito grande. Ela escreveu vários livros contando as experiências dela. Bem interessante também. Depois vocês dão uma olhadinha no Instagram da Laura para vocês conhecerem. O meu Instagram é @ani.desantos. É, o da Anne é esse, isso. Ô, Anne, agora para a gente encerrar, que horas são, hein? Como que tá o nosso horário? Fala pra gente. 11h04. Para a gente encerrar, queria que você falasse sobre aquele insight que você teve hoje de manhã, que te passaram sobre que o mal não existe. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Ah, realmente. Às 3h em ponto da manhã, eu me acordei e eu nem pensei. Quando eu vi, eu estava sentada na cama, né, com as pernas cruzadas, né, em lótus, e tinha um ser falando comigo, me explicando, né? Que uma das formas que eles têm de me explicar as coisas é não em sonho, mas é no transe, né, no teta. Então, esse ser, ele me explicou assim, o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Olha. Porque eu andava colocando proteções com medo, querendo me proteger. Então, ele disse assim, a pessoa, o ser, o espírito, que está querendo te fazer algum mal, é porque ela está dizendo que está com algum problema, ela precisa de alguma coisa. Tem algo nela que não está sendo suprido. Então, no momento que você tira todas as suas resistências, você baixa as barreiras e você acende o sol interior, você tem como ajudar essas pessoas, estes seres. Entendi. Olha. Quem já ouviu falar no Ubuntu? Ubuntu, que é uma tribo, né, que pratica Ubuntu, onde um componente dessa tribo começa a apresentar problemas, ao invés deles punirem, eles todos se juntam e dão toda a atenção, abraçam, cuidam, acolhem esse componente que está dando o problema até que ele melhore. Olha que lindo. E é exatamente o que o ser me explicou, que nós não temos que revidar ao mal. Não é para fazer isso. Nós temos que acolher. Porque senão nós estamos sendo iguais, ajudar. Né? Nós estamos baixando. Exatamente. Nós entramos em guerra. Verdade. Olha que linda essa mensagem. E aí voltamos ao que a gente estava falando antes, né? Que nós temos que ajudar os espíritos, os irmãos, ao invés de julgar, de ter medo, de correr, de se esconder. Temos que acolher a todos.
E apenas o nosso sol interior expandido, ativado, ele não deixa, ele cria barreiras, ele não deixa que seres que se dizem fortes, poderosos, se aproximem da gente. Essa é a nossa única proteção. verdade. A proteção é real. Para tudo. Falou tudo. É isso mesmo. Vibrar muito alto. Eu tive uma experiência que uns anos atrás, eu tinha muito medo porque eu não tinha consciência de nada, não tinha conhecimento. E aí depois que eu tive esse conhecimento que você acabou de falar, melhorou muito. E é exatamente isso que você falou. Fez muito sentido isso. Yane, agora para encerrar, eu queria que você deixasse seus contatos, que você fizesse as considerações finais. E queria te agradecer muito de você ter participado dessa live, amei, foi maravilhosa, viu? Gratidão. Namastê. E gratidão a todos que estiveram aqui, um beijo no coração de todos. E a Anne vai fazer as considerações finais, tá bom, pessoal? Beijo. Namastê. Então, foi um prazer conversar, ter esse bate-papo. Agradeço muito, muito, muito. Foi muito bom para mim, para nós. Agradeço a todos que passaram por aqui. Agradeço a todos que vão ver depois a gravação. E quem quiser me procurar, o meu Instagram é Anne Distantes, Anne Distantes. O meu canal no YouTube é Curar Online Anne Distantes. O meu Facebook é Anne Distantes. E podem me procurar para conversar, para agendar, para saber sobre os atendimentos. Vai ser um prazer explicar para vocês, conversar com vocês. E gratidão. Gratidão, pessoal. Um ótimo dia a todos. Namastê. Beijo grande no coração. Até mais. Tchau, tchau, Anne. Gratidão, Anne. Te agradeço.